Amém? Porque às vezes a gente fala assim, eu estou com dor na coluna, não vou pregar hoje não, vou botar alguém para cuidar, não sei, da igreja. Não, irmão, aqui não tem essa não, a gente vai fazer a obra de Deus, amém? Então já é uma dica aí para aqueles que falam assim, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou com dor de cabeça. Seja crente, amém? Traz dipirona, traz Dorflex na bolsa. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Deus é bom. Tira todo o retorno aqui de trás, ó. Tirou tudo. Amém. Bom, irmãos, nós estamos aí num tempo maravilhoso. Esse mês de março vai ser um marco na tua vida. Deus falou algo no meu espírito essa semana sobre marco. O que é um marco? É um lugar de origem, onde alguém chega e marca, né, o ponto de chegada. No Brasil tem um marco, no Brasil, a Praça da Sé tem um marco zero lá, não é? Tem vários lugares que tem um marco. E essa noite você precisa fazer um marco na tua vida. Você vai chegar em alguns lugares e você vai marcar aquela chegada. Eu declaro que no mês de março você vai alcançar e vai chegar em lugares que você ainda nem imaginou. Eu declaro isso sobre a sua vida, eu profetizo isso sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 26. E eu quero dizer algo para você, para começar aqui um pouco da introdução da palavra, sobre as dificuldades que a gente tem de perseverar em algo que Deus prometeu. Deus prometeu muitas coisas para a sua vida, para a minha vida. Deus prometeu muitas coisas em vários lugares que a gente já foi. A palavra foi revelada, a palavra falou com você, sacudiu você por dentro, sacudiu o teu espiritual. Você saltou algumas vezes da cadeira, deu soco no ar, você deu um aleluia, você chorou na cadeira aí. Você falou, nossa, esse culto está sendo para mim, todo para mim. Sim ou não? A promessa foi lançada, você vai para sua casa, você sonha essa promessa, você guarda ela, você rumina ela e você fica guardando ela de uma forma, e na semana toda você vai falando sobre a promessa e conta para um, conta para outro, manda o WhatsApp, posta coisas lá no Facebook, no Instagram, faz story e tudo vai marcando você, porque você recebeu uma promessa. A promessa ela te impulsiona, a promessa ela te movimenta, a promessa te tira do lugar onde você estava. A promessa de Deus, a palavra liberada de Deus, ela tem o poder de tirar do lugar de tristeza e te colocar em um lugar de alegria. É tirar você do luto e colocar você numa vida de vitória. E aí, no meio dessas promessas tem as pressões. No meio das promessas tem as dificuldades. No meio das promessas tem os momentos que você vai estar triste, os momentos da pressão que vai fazer você ficar esmurecido, cabisbaixo, triste, amargurado, ou tentando pensar em algumas coisas contrárias do que Deus falou. As pressões, elas fazem você a desistir, as pressões, elas fazem você a deixar a influência da pressão mexer com o teu emocional. Mexe com o seu psicológico, mexe com a sua mente, mexe com o teu espírito, mexe com tudo. Te muda e te coloca numa posição agora do jeito que você era lá no marco da tristeza e não no marco da vitória. Então, no momento de promessa que Deus libera sobre a minha vida e sobre a sua vida, a gente precisa entender que a gente precisa alimentar algo da parte de Deus todo o tempo. Não é ser um religioso, não é frequentar a igreja todos os dias, é você absorver a palavra, você guardar a palavra dentro de você e você continuar perseverando, orando, jejuando, se consagrando, amando a Deus acima de todas as coisas. Amém? E a gente entende que a gente às vezes ama mais uma liderança, ama mais uma igreja, ama mais uma pessoa do que o próprio Deus. A gente ama mais a promessa do que o próprio dono da promessa. E isso não é legal. Então, nós vemos que a herança ela vem, e mais importante de tudo isso, a herança e a promessa de Deus sobre a sua vida, ela não vai ser influenciada pelas pressões, porque o que Deus liberou vai estar intacto lá. Olha para o teu irmão e fala assim, as promessas de Deus, os lugares que você vai chegar, nunca serão abaladas pelo poder da pressão, porque foi Deus que deu. Então, as pressões não vão impedir você de chegar lá, mas só impede quando você deixa as pressões entrar dentro de você, certo? As pressões elas vêm para te parar, mas ela só para quando você deixa ela entrar. Você tem a chave e a maçaneta desta porta que é chamada sua vida com Deus. Se ela bater na porta e ela forçar e você não aguentar a pressão, o que você faz? Você abre. Você abre, ela entra, e aí quando ela entra, ela bagunça tudo. Mas a promessa, ela está lá intacta. Então ela nunca vai ser mexida por nenhuma circunstância externa.
ela nunca vai ser tocada pela circunstância externa. Pode o homem tentar fazer muitas coisas, mas Deus sempre tem uma saída, o Senhor tem sempre uma estratégia, o Senhor sempre tem algo mais poderoso, mais novo para você, o Senhor sempre vai levar para os caminhos melhores, e você pode não achar que não é o melhor, ele pode ser longo, mas ele vai ser prazeroso. Nessa longitude que você vai ter de caminho, que você fala que é muito longo, a promessa está muito longe, meu irmão, você vai ter uma vida de intimidade, uma vida de paz, uma vida de comunhão, e é maravilhoso, porque é você e o seu Pai, o seu Criador, aleluia. Às vezes o caminho curto, irmão, você não vai desfrutar de uma grande viagem. Você vai chegar rápido, mas você não vai ter experiência. Mas o caminho longo vai te levar numa experiência poderosa. Você vai receber a promessa de Deus e vai ter testemunho para contar. Vamos aqui abrir em Gênesis 26. Vocês estão aí conectados? Diga graças a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Houve fome na terra. Além, no verso 1, tá bom? E houve fome na terra, deixa eu falar com eles aqui, a tradução é a fiel, King James. Aleluia. Houve fome na terra, além das primeiras fomes que houve nos dias de Abraão, e Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te darei. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti, a tua semente, eu darei todas essas regiões, e farei um juramento que jurei a Abraão teu pai. Eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu. Presta atenção, irmão, em cada ponto que vai ser lido aqui, amém? Vamos lá. Darei a semente de todas essas regiões, e tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minhas ordens, o meu mandamento, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque habitou em Gerar, e um homem do lugar que lhe perguntaram acerca da tua mulher e disse: ela é minha irmã, pois ela temia dizer, e ela minha mulher. Para que dizia ele: os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa e vista. Vamos avançar, eu quero que ler com vocês agora o verso 12. Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. Diga comigo, o Senhor o abençoou. Aleluia. Veja só no verso 13, e o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanho, posses de gado e uma grande quantidade de servos, e os filisteus invejaram-o. Porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado, enchido com terra ou entulho. E Abimeleque disse a Isaque: sai de nós, pois é muito mais poderoso que nós. E Isaque partiu dali, armou a sua tenda no vale de Gerar e habitou ali. E Isaque cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão, e ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais o seu pai havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de água corrente. Diga comigo, primeiro poço. Não desista. Aleluia. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. E ele chamou o nome do poço de Ezeque, porque contenderam com ele. E eles cavaram outro poço. Diga comigo, segundo poço. Não desista. E contenderam porque ele também chamou o nome de Sitina. E ele partiu dali e cavou outro poço. Diga comigo, terceiro poço. É o poço da bênção. Aleluia. E ele partiu dali e cavou outro poço, e por aqueles que não contenderam, e chamou o nome dele de Rebote. E disse: pois agora o Senhor me fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. E ele foi dali para Berseba, e o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite. Diga assim: o Senhor se apresentou a Isaque. Se apresentou a Isaque, vai se apresentar a mim. E o Senhor apresentou a ele
E disse: sou eu, Deus de Abraão, do teu pai, não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei, e te multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. É muito sensacional essa passagem, porque Isaac era o filho da promessa. E quando é um filho da promessa, irmão, não tem como dar errado, nada pode dar errado. Porque quando Deus promete, há uma blindagem celestial sobre a vida da promessa. Além de Deus determinar uma bênção sobre a vida de Isaac, tinha uma bênção preparada para Isaac. Quando você entende que você é uma bênção nas mãos do Senhor, Deus já direciona você para a bênção que Ele tem para te encontrar também, a bênção preparada por Ele. Você é uma bênção que vai encontrar com uma bênção. Olha o teu irmão e fala assim: você é uma bênção. E você vai encontrar com a sua bênção. Amém? Então, houve uma situação de fome na terra. E o Senhor disse algo para Isaac que é o ponto-chave na vida de um cristão, e foi o ponto-chave na vida de Isaac. Ele falou assim: olha, você vai, mas não vai para o Egito. Às vezes a gente quer buscar recursos e cavar poços no lugar errado. Então o Senhor direcionou Isaac dizendo para ele: você não vai para o Egito, lá não é o lugar. E às vezes as nossas distrações nos levam para um lugar do passado, onde não tem mais história para você, onde não tem mais lugar e recurso para você. Essa noite Deus quer fechar alguns poços do passado da tua vida, para permitir você ir em lugares desconhecidos e buscar novas fontes de água. Então agora o Senhor dá a direção a ele e fala para ele, fala assim: ó, você não vai para o Egito, você vai para outro lugar e você vai continuar fazendo coisas ali que eu vou direcionar você. A semente da tua vida, a semente de tudo que você fizer vai frutificar. Quando você obedece, quando você tem a direção de Deus, não tem como a sua semente morrer. A sua semente, ela brota, ela germina, ela cresce, ela dá fruto, irmão. Deus estava dizendo para Isaac: se você simplesmente obedecer aonde eu vou te enviar, vai acontecer coisas poderosas sobre a sua vida. Então ele foi para Gerar, então ele começou. E o homem cresceu demais, ao ponto dos filisteus terem inveja dele. Alguém está passando por um processo desse? Você já viveu um momento desse de as pessoas terem inveja de você porque você recebeu uma promoção, porque você conquistou uma casa, porque você está no seu chamado, porque você conquistou um carro, porque você fez um casamento maravilhoso, porque você tem uma esposa maravilhosa, porque você tem uma mulher maravilhosa, os seus filhos são uma bênção e alguém está com inveja de você. Mas sabe, meu irmão, não é a pessoa, é o que está na pessoa. Não tenha raiva da pessoa, tenha raiva daquele que atua na vida da pessoa, que é o capeta. Não é? Então, agora, o que acontece? Isaac começa a prosperar. Tudo que ele faz, o negócio é sensacional. Até a esposa era formosa. Que da hora, né, irmão? O crente, quando ele está alinhado na palavra, tudo é bonito. Até a mulher é bonita. É minha. Não é? Tudo é bonito, irmão. Tudo muda. Então agora os filisteus começam a invejar ele. E aí o Senhor começa a trazer uma direção no espírito agora de Isaac. Porque ele precisava agora mostrar uma decisão da parte dele de cavar algumas coisas que precisavam desenterrar lá do passado. Porque era uma herança. Os poços da época do pai dele era herança. Mas a inveja e as dores daqueles invejosos, que eram os filisteus, tal, Abimeleque vai lá e fala assim: ó, cara, você é maior que a gente. Às vezes você não entende, irmão, porque as pessoas às vezes querem sair de perto de você. Você é um perigo. Só alguns Ei, quando você está alinhado na palavra de Deus, você é um perigo, irmão. Você é uma grande ameaça. Você é uma ameaça para o diabo. As perseguições não é porque você está fora da palavra, as perseguições é porque você está alinhado na palavra. Então agora, Abimeleque chega para ele e fala assim: cara, você é mais forte que a gente. Não dá, cara. Então ele começa a cavar os poços, os servos dele começam a cavar os poços. E o que acontece no primeiro poço? Ele encontra lá terra. Enterraram aquilo que era dele de direito. Enterrou lá. Jogaram terra no poço. É assim a sua vida. Você luta para ter as coisas. Você persiste. Você faz tantas coisas diante de Deus. E quando você tem o direito de buscar aquilo que era teu, você vai olhar e está com terra lá, entulho. O que é o entulho e a terra, irmão? São as decepções, são os fracassos, são as invejas,
São coisas que as pessoas elas não aceitam que você está vivendo hoje. O inimigo começa agora você visualizar no natural as dificuldades. Primeiro poço, quando você olha, nós hoje, no estado que a gente está hoje, quero dizer, na realidade, tá, irmão? No estado que a gente está hoje, primeiro poço que a gente olha, a gente já quer desistir. A gente já quer parar. Para que eu vou avançar? Já está tudo cheio de terra. Se eu for ver o outro lá também vai estar cheio de terra. Era isso que Deus tinha para a vida de Isaac? Não. Não era o lance, não era o poço, era o que tinha dentro do poço. Porque Isaac era próspero, Isaac tinha ouro, Isaac tinha prata, Isaac tinha bronze, Isaac estava rico, mas precisava de algo mais rico ainda sobre a vida dele, para completar a vida dele. É o que precisa para a sua vida. Você pode ter a sua casa, você pode ter a sua saúde aí, você pode ter tudo, meu irmão, mas falta a palavra de Deus, a água da vida. Então agora Isaac vai lá para o segundo poço, e aí eles contenderam, mais briga, mais dificuldade, mas ele persistiu, e ele continuou cavando, e ele cavou o terceiro poço. E o que ele encontrou lá? Água. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você persiste, você não vai chegar no quarto poço, vai chegar no terceiro poço. Aleluia. E o cavar significa que eles não contenderam, porque Deus deu ali a ele um marco para começar algo maravilhoso sobre a vida dele. Se ele já era próspero, ele tinha que prosperar também no poço. Ele precisava encontrar água. Essa noite você vai cavar e você vai encontrar o que você precisa. Eu não sei quanto você está se desgastando para encontrar algo, aquilo que você tem pedido para Deus. Meu irmão, não desista, você vai encontrar. A fonte de vida já está disponível para você. Eu quero dizer algo mais profético ainda sobre esta igreja. Você não vai cavar, vai inclinar para o poço e vai ver a água lá, aleluia. Lógico que no primeiro, no segundo você vai ter que cavar, que é a obediência na palavra. Isaac obedeceu. Segundo ponto na vida de Isaac. Primeiro ponto, ele obedeceu às direções de Deus. Não vou para o Egito. Eu vou prosperar onde Deus me mandar. Porque a bênção está sobre a vida dele, não na terra. Olha, tem uma fala assim: a bênção de Deus não está no cenário, está em mim. Aonde eu chegar, vai prosperar. Tem gente sendo ativada aí hoje. Aleluia. Segundo ponto de Isaac, ele entendeu a herança e ele não desistiu da identidade dele, do que o pai deixou. Você não pode esquecer da sua identidade que o teu Criador deu a você. Se você tem herança, você deve ir atrás dela. Olha para o teu irmão e fala assim: a herança, ela é sua, não é do vizinho. Então vai e frutifica. Aleluia. Terceiro ponto na vida de Isaac, muito interessante isso. Houve inveja, e ele não precisou ser retirado por ele mesmo. As pessoas vão falar com ele e vai falar assim: ó, não dá não, que você é um cara mais forte que eu. Aonde você for, você vai carregar o legado e a herança, e você vai prosperar. Não importa o lugar onde você chegar, mas você vai crescer e vai multiplicar. Quarto ponto, na vida de Isaac, na sua vida aí. Não desista de encontrar aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Persista. Isaac persistiu. Isaac determinou, Isaac insistiu. Primeiro ponto que aconteceu lá na hora de cavar, houve contenda. A contenda, irmão, impede de o homem enxergar a promessa. A contenda destrói o emocional do homem. Mas quando você está alinhado com a palavra, a contenda é só entre os homens, mas não com você. Segundo poço, mais terra lá. É para desanimar mesmo, não é não? Eita poço que tem terra, né? E aí no terceiro poço ele encontra algo. E aí a Bíblia fala, olha só, e o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite. Na mesma noite, olha para o teu irmão e fala assim: no mesmo dia, Deus vai te honrar. Você vai encontrar,
e a recompensa vai chegar. A obediência, meu irmão, rompe recompensas. A obediência libera recompensa sobre a sua vida. A obediência destrava coisas que você nem imagina. Não foi um vizinho falar com ele, não foi Abimeleque que foi falar com ele, foi Deus. O Senhor apareceu a ele na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Ele está dizendo assim: eu fui com o teu pai e eu garanto que eu estou com você. Ei, o Senhor foi com Jesus e está com você também. Ele foi com Moisés e está com você também. Ele foi com Jacó e está com você também. Ele foi com Isaac e ele está com você também. Aleluia! E ele fala assim, ó, não temas, pois estou contigo e te abençoarei e multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. Olha aí, a bênção do pai estendeu sobre a vida do filho. E uma coisa eu falei uma vez aqui na outra igreja, que às vezes não vai acontecer as coisas na minha vida, mas vai atingir os meus filhos. O William comprou um apartamento primeiro que eu comprar a casa. Comprei a casa depois de 25 anos, não foi? 25 anos depois eu comprei a minha casa, mas Deus abençoou a vida do meu filho, porque a promessa estava sobre a minha vida para atingir a minha herança, meus herdeiros. Chegou sobre a vida dele. O que Deus está falando agora sobre esta igreja tem coisas que não vão acontecer sobre a sua vida, mas se você ama a sua família, os seus filhos, faz com que a bênção atinja os seus filhos hoje. E o que é legal nisso é que quando ele foi cavar o poço, ele encontrou água lá. Eu falo que o crente, quando ele cava e tira todas as dificuldades, as diferenças, os problemas, ele encontra Jesus. Às vezes os seus problemas estão ofuscando a sua vista para você não enxergar que Deus está perto de você. Mas essa noite eu quero declarar sobre a sua vida que você vai encontrar aquilo que você está buscando. Abra comigo em Hebreus 10:35. Deixa eu cair meu óculos. Hebreus 10:35. Quem achar, diga amém. Obrigado, Ju. Vou ler aqui. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Em outra tradução diz, não lanceis fora a confiança, porquanto tem por ela uma grande recompensa. Se você confia que você está recebendo uma palavra, uma direção de Deus hoje, não lance fora essa confiança. Porque se você persistir, será uma grande recompensa que chegará sobre a sua vida. Quem quer a recompensa de Deus hoje aqui? Quem quer obedecer? Levanta a mão, quem quer obedecer? Aleluia. O que aconteceu com Isaac? Ele obedeceu. Ele teve uma constância na palavra que Deus liberou sobre a vida dele. Então, irmão, a gente às vezes ouve dos nossos antepassados. Eu tenho uma história bem legal, porque o meu avô, o patriarca da família, ele foi 60 anos presbítero da Assembleia de Deus. Um pouco mais. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu queria brincar com o clarinete dele. Ele tocava clarinete. E às vezes tocava violão. Nunca fez aula. E ele leu a Bíblia muitas vezes, ele tinha a Bíblia decorada, porque chegou um tempo na vida dele que ele não enxergava mais. E ele sempre falava assim para mim, várias coisas, e a gente dialogava, e quando eu era moleque, a gente não quer dar atenção para o crente, né? Principalmente a pessoa idosa, a gente não quer ouvir, porque a gente acha chato, a gente quer brincar, a gente quer correr, não é assim? Mas o meu avô sempre deu direções, e uma delas foi que ele sempre falava assim, quando você ouvir a palavra de Deus e pregar a palavra, fale com propriedade, como se você tivesse morado no céu. E outras coisas que ele falava, ele acordou um dia, estava eu e meu pai lá, conversando com ele, e ele sentava num banquinho assim na sala, com um terninho assim, e aí ele ficava perguntando, quem é que está aí? Aí a gente falava, e ele falava assim, contava a Bíblia, contava versículos, e ele falava assim, eu estou triste. Eu falei, por quê, vô? Porque eu estou sentindo o cheiro do meu quarto. Quando eu senti os cheiros dos lírios do campo, é porque eu voltei para casa.
Isso me entristecia, porque eu falei, poxa, meu avô quer ir embora. Não, irmão, não era querer, ele não vai embora, ele está voltando para a casa dele. Eu quero dizer que você não é morador daqui, você é morador do céu. Não estou dizendo que você vai morrer, eu estou falando para você que a intimidade, quando você tem uma intimidade com Deus, você entende de onde você veio. Então, o meu avô foi um cara que trouxe muitas situações assim ministeriais e espirituais para a minha vida, que me impulsionou. Ele, o meu pai. Então, o que Isaac estava vivendo é o que eu quero viver hoje. As bênçãos dos meus avós, do meu pai, tem que atingir a minha geração. E você tem que fazer a mesma coisa. E o inimigo quer que você pare no primeiro poço. O primeiro poço é a derrota. O segundo poço é o fracasso. Mas o terceiro poço, na persistência, é a recompensa. A Bíblia diz que ele foi fazendo e tomando as direções do que Deus pediu para ele. Se ele não ia para o Egito, então poderia ser favorável para ele em outras áreas. E você precisa ativar a sua fé para algo. E a Bíblia diz em Hebreus 11, no verso 1, a gente bate muito nessa tecla, nessa passagem, que diz assim, ora, a fé, na minha tradução, é a substância das coisas pelas quais esperamos. Quem está esperando algo aqui? No natural ou na fé? Porque a Bíblia está dizendo que a substância das coisas que estão para esperar lá, que nós estamos esperando, e a evidência das coisas que não são vistas. Que deu nó aí? Vou te explicar melhor. Isaac recebeu uma instrução de Deus, mas ele viu 2 poços fechados, uma inveja dos homens, as coisas prosperando na vida dele, ele só precisava da maior riqueza, que era a água. Só isso faltava para ele. Mas ele teve fé de ir ao terceiro. Ele não viu com os olhos naturais, mas ele viu no coração dele, no espírito dele, em fé, que ia ter água ali. Então a substância da fé dele ativou para que brotasse água lá naquele poço. Vamos falar mais sobre fé e pressões? Vamos lá. Jesus vai caminhando, recebe uma notícia que o seu amigo maravilhoso Lázaro veio adoecer e quando ele chega já estava morto. Imagina a cena, ele chega lá, as irmãs falam assim, porque o Senhor demorou? São as pressões, são os poços fechados. Lá na hora que Lázaro estava dentro do sepulcro, a pedra na frente, era um poço, estava fechado lá. No caminho, na trajetória que Jesus fez, ele poderia ter avançado mais rápido, ele poderia ter chegado mais rápido, mas quando ele chegou, já cheirava. Às vezes você acha que quando está cheirando é que acabou a sua história. Às vezes você acha que quando a situação já era, há um murmúrio de choro, de lágrima, de tristeza, acabou a sua história. Não, quando Jesus, meu irmão, vai na direção de onde você precisa mudar o seu cenário, nada pode dar errado, irmão. Então Jesus chegou lá e as pressões estavam em volta dele. Jesus sofreu pressão. Olha para o teu irmão e fala assim, Jesus sofreu pressão. Mas, diga para ele, mas há uma promessa de Deus sobre a vida de Jesus. Aleluia. Ele chega e vê lá as pessoas, fala assim, eu quero ver agora. Chegou aí, esse é o Messias, quero ver ele ressuscitar esse camarada aí. Já está morto, já está fedendo, já está cheirando. A Bíblia diz que Jesus olhou para os céus e falou, Senhor, te dou graças que o Senhor me use poderosamente nesta terra. E aí o que acontece? Ele fala assim, tirem a pedra. Jesus tirou a pedra? Não, tem coisas que é você que tem que tirar. Tem que remover da sua vida. Essa noite Deus quer que você remova algumas coisas que estão impedindo de você ver água no teu poço. Então Jesus falou, tirem a pedra, tiraram. E ele só falou, Lázaro, vem para fora. Nenhum poço, meu irmão, nada vai impedir de você ver o milagre de Deus. Nenhum sepulcro, nenhuma caverna, nada vai impedir de você receber a direção de Deus e a promessa de Deus chegar até a tua vida. Mas interessante aqui que lá Isaac cavou e encontrou a água, certo? Aleluia. Cavaram, os servos dele foram lá cavando. Ali não,
Jesus pediu para que os homens tirassem a pedra e Jesus chamou Lázaro para fora. A voz de Jesus tem poder. A boca de Jesus tem poder. E se eu disser que a herança de Jesus está sobre a sua vida? Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? Você é herdeiro e co-herdeiro com Ele. A Bíblia diz assim, que obras maiores faríamos em nome dEle. Então Jesus vai lá e fala assim, Lázaro, vem para fora. Essa hora a morte saiu, o cheiro saiu, porque a água da vida, aquele que estava lá, chamou para fora. Lázaro saiu, tiraram as ataduras dele, tiraram os panos dele, e Lázaro estava completamente vivo. Eu estou dizendo para você que essa noite, se você não remover pedra, vai continuar fedendo. Vai continuar triste, vai continuar amargurado. Mas quando removemos pedra, quando tiramos as terras, nós enxergamos a água da vida. Vamos falar sobre outra pressão. Porque nessa hora, com certeza as pessoas queriam ver. Quero ver Jesus, duvido ele fazer Lázaro ressuscitar. As pessoas são assim. Duvido. Está na igreja, agora aceitou Jesus. Duvido que a vida dela vai para frente. Ou família. A família está lá. Duvido. Agora você vai deixar a nossa religião para seguir essa? Duvido que a sua vida vai para frente. Mas quem dá o comando é Deus. Outra pressão. Jesus está lá, no meio da multidão. E é uma multidão sentada lá. Um sermão maravilhoso. Multiplicação dos pães e peixes. Quem lembra disso? Pressões, não é? São pressões. E vamos colocar, e vamos aqui imaginar que os cestos que estavam lá eram os poços. E estava seco, sem nada. Apresentaram 5 pães e 2 peixes lá, não é assim? Então, e aí na hora que eles chegaram, os discípulos estavam indagando. Nossa, essa multidão aqui é melhor a gente dispensar eles. Mas a pressão estava sobre a vida de Jesus. Você também vai passar pressões, irmão. Mas você só pode mudar o cenário quando você permitir que Deus entre no cenário e Ele faça através da sua vida. Se você sair do cenário, nada muda. Jesus permaneceu no lugar. Jesus estava lá. Jesus levantou e deu graça. O que aconteceu? Multiplicou. Todo mundo comeu, ninguém ficou sem nada. Todo mundo ficou bem alimentado. A Bíblia diz que sobrou 12 cestos, não é? De pães e 2 de peixes. Não é assim? Sobrou bastante? Não sobrou? É assim a sua vida. Se você permanecer no meio das pressões, Deus vai multiplicar. Você vai encontrar água, a vida vai voltar e você vai ver que ainda vai estar sobrando para você. Eu declaro que essa noite, irmão, um rompimento poderoso vai acontecer sobre você e você vai viver o sobrenatural de Deus de uma forma extraordinária. Se você acha que essa semana, o mês de março está na escassez, eu declaro que a escassez vai ter que sujeitar a palavra de Deus e virar multiplicação e abundância. Que o diabo pegue lá a caçamba dele de entulho, as pedras do sepulcro, e pegue os cestos vazios e vá embora, porque o que é bom, Deus vai deixar sobre as suas mãos. Deus fala para Josué, eu serei contigo por onde quer que fores. Ninguém te resistirá. Sabe por quê? Porque quando você eleva a palavra e a promessa, nada pode resistir você e o seu Deus, irmão. Nós temos um hábito no escritório de toda vez que a gente faz um orçamento para o cliente, a gente põe a mão na tela e ora. Pastor, mas estou colocando ato profético, crente. Faça atos proféticos na sua vida. Então Isaac recebeu uma direção de Deus. Não vai para o Egito. Tem gente aqui na igreja que está querendo voltar para o Egito, buscar recurso onde não pode mais, onde não tem mais. O Egito está falido, irmão. Olha, o teu irmão fala assim para ele, o Egito faliu, está lacrado, a prefeitura chegou lá. Está lacrado, o Egito já era. O que Deus tem para você é Jerusalém, aleluia. É terra frutífera, é terra boa.
Você acha que o seu Deus vai dar qualquer coisa para você? Eu fico imaginando ali o que Deus falou sobre a vida de Isaac, sobre o terceiro poço. E não era um pocinho não, porque ele tinha um povo com ele. Eu falo que Deus fez eles abrir ali, meu irmão. Como é que é o nome daqueles negócios de contenção de chuva? Não é uma cisterna. Não é barragem. Não. Eu vou lembrar. Enquanto isso, é isso. Piscinão, aê! Caramba, Mona Lisa. Palmas para a Mona Lisa. Não, uma salva de palmas, né, irmão? Você não acertou? Aí o irmão falou assim, eu queria ter acertado para o pastor me cumprimentar. Deus está abrindo agora para você e preparando uma cisterna. E ainda vai ser pequeno para você. 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 Oh! Eu acho que esse poço aí que Isaac cavou, acho que pegava quilômetros, irmão. Que era um pocinho para ficar pegando baldinho, não. Para de ficar no baldinho. Deus quer algo grande para você. Enquanto você dá pouco para Deus, Deus quer dar muito para você. Eu sempre falo que a vontade de Deus de te abençoar é maior que a sua vontade de orar. Nós estamos num propósito de os homens da igreja de oração e jejum. Esse mês de março está sendo tão power. Tem uns camaradas que falam assim, eu tirei a janta. Aí eu chamei um irmão para ir em casa lá, tomar um cafezinho. Aí ele ficou sentado, não pegava o café. E eu sei que esse cara gosta de café, sabe? E eu fiz um cafezinho bem cheiroso assim, sabe? Mas sabe aquele café que tá saindo essa fumacinha assim do coador? Aí você tá lá no teu quarto e você fala... De comercial. Café de comercial, você fica... Deus do céu, isso é uma tentação. Vigia crente. Café é bom, irmão. E aí, né? Não vai tomar, não? Tô no propósito. Falei, glória a Deus. Eu não estou no propósito do café, então deixa eu tomar. Quando você entra num propósito, aí, olha isso. Quando você entra num propósito com Deus, as bênçãos te seguem como uma nuvem de chuva. E aí ela vai crescendo, com o seu compromisso com Deus, ela vai crescendo. Ela vai aumentando, ela vai aumentando. Na hora certa o Senhor falou assim, é tipo aquele cordãozinho. Alguém tem descarga aqui de cordinha? Tem? A Aninha tem? Amém. É boa, né? Mas faz um barulho, né, Aninha? Fala aí. Mas é da hora, né? Aí começa a fazer um ato profético. Faz assim, ó, diabo, você já era. Entendeu? Então imagina, irmão, Deus vai lá e puxa a cordinha para você assim, ó. Tá na hora de fazer chover na vida desse crente, dessa crente. E aí a chuva, ó. Aí o crente vai entrar aqui na igreja assim, ó. Pesado de tanta bênção. Porque a abundância, quando chega na vida do cristão, ele não pode ser egoísta, ele tem que ser generoso. Porque a bênção de Deus chegou sobre a vida de Isaac, e Isaac era generoso. O problema é que a gente quer muito material e a gente quer menos para Deus. A gente só entende quando a generosidade pega, quando a gente tem uma intimidade com Deus. Quando a gente tem uma intimidade com Deus, a generosidade ela é ativada de uma forma magnífica. Então eu não sei como está a pedra, se é grande ou pequena, que está dentro daquilo que você sonha, que está lá dentro. Está morto lá. Você acha que morreu. O seu sonho de ser mãe, o seu sonho de casar, o seu sonho de ter uma casa própria, o seu sonho do seu chamado, está lá dentro daquele sepulcro. E às vezes a palavra já mexeu com você para você remover a pedra, porque Jesus já deu a ordem e o comando para sair. Mas Ele não quer tirar a pedra, você tem que tirar. Tirar os medos. A pedra é o medo. A pedra é a dúvida, as incertezas. Os poços são a insistência de perseverar naquilo que Deus prometeu. E às vezes, Deus,
Ele quer fazer um teste também com a gente, sabe? Que Deus poderia fazer assim: não, Isaac, vai para o terceiro já direto. Não era fácil para ele, mas o Senhor tem que provar também. Ele não era o filho da promessa? Deixa eu provar também a fidelidade do filho daquele que eu falei para entregar. Se eu pedir para Abraão entregar o filho dele como oferta para mim, e o pai obedeceu, quero ver se o filho também vai obedecer. Vai lá cavar. Primeiro, não deu certo, foi no segundo, foi no terceiro. Uau, você realmente está carregando a herança do seu pai, você tem a mesma identidade do seu pai. Você é fiel a mim, você tem fidelidade comigo, você tem aliança comigo, você tem compromisso comigo. Por isso, Isaac, a sua semente será poderosa. E eu vou multiplicar muito mais. Então, não sei que número de poço você já está, ou se você já está achando a água. Mas você pode ter tudo, mas se você não achar a água, irmão, nada. A Bíblia diz nos evangelhos que de dentro de nós fluiriam águas de vida. Porque Ele é a fonte de vida, Jesus é a fonte de vida. Você deve estar desencorajado, desencorajada, marcado por algumas situações. Eu quero te levantar através dessa palavra e dizer que você é um bem precioso de Deus. Mas você entende que nem tudo é Deus que faz, você precisa fazer. Eu preciso cavar, eu preciso tirar pedra, eu preciso entregar a obra, a matéria-prima da multiplicação, os pães e os peixes. Preciso entregar algo para algo acontecer. Eu preciso descer do barco para algo acontecer, entende? Você entende que é algo da parte do homem primeiro? Você precisa largar tudo para seguir Jesus. O jovem rico, ele falou: o que eu preciso fazer para te seguir? Ele pegou e falou assim: dá tudo aos pobres. O semblante dele logo caiu. E o Senhor falou assim: é mais fácil um camelo passar pelo feixe da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? O coração do homem estava no material. Todo mundo quer seguir Jesus, mas ninguém quer renunciar. Todo mundo quer cavar poços e encontrar água, mas ninguém quer cavar poços até encontrar a verdadeira água. No primeiro poço eu já quero voltar para o Egito, mas eu estou dizendo para você: o Egito está lacrado, está falido, já era. O seu passado já era. Já é um lugar que já tem perigo lá, já está com uma plaquinha lá, assim, perigo de demolição, já está previsto uma demolição lá, já era. Agora quando você olha para o outro lado, onde Deus direcionou, falou assim: estamos em construção. É lá que você tem que ir. É lá que você vai. Porque você está num processo de construção. Não importa se você tem 30, 40 anos de evangelho, irmão, 20, 10 anos, chamado, profético, ou bispo, quarta pessoa da Trindade, sei lá. Eu estou falando que todos nós estamos num processo de reconstrução e construção, todos os dias. E na construção, os recursos vão chegar. Porque o maior engenheiro, o maior arquiteto, o maior pedreiro está lá dizendo assim: se construir a sua vida em mim, que é a rocha, o vento vai vir, a tempestade vai vir, não vai abalar. Ei, olha para o teu irmão e fala assim: você tem que ser um crente inabalável, com uma fé inabalável. Aleluia!